Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar mais uma vez para você. Então veja os destaques de hoje. Desbravador da região do Planalto Central conta sua história de sucesso na agricultura. No quadro Sempre em Dia, conheça um cultivar de trigo de duplo propósito, produção de grão e pastagem. Saiba a importância da adubação verde na implantação de um pomar de pitaia. Extensionista da Epagre demonstra como fazer a geleia de Ora Pronobis, planta rica em proteínas e minerais. Levantamento divulgado pelo IBGE em Santa Catarina revela que o campo está ficando velho. Aproximadamente 75% dos estabelecimentos, os proprietários são pessoas com mais de 45 anos. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Hoje, a equipe do programa Tribuna Rural fica feliz em tornar público a brilhante história de vida do senhor Lourenço Piccoli. Ele que é produtor rural e que foi para Brasília para colocar a mão no arado. Mas vamos deixar que ele mesmo conte para a gente a história que vivenciou na agricultura do Distrito Federal. Acompanhe. Começou desde criança trabalhando na agricultura sempre. Depois fui crescendo, aí o meu pai tinha vaca de leite. Aí tinha que arrumar dinheiro para viver, porque a gente sempre viveu da agricultura. Depois disso fui para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre foi o mercado. Começou a venda de hortigranjeiro no mercado de fruta, que tinha muito pêssego. E começou na uva lá em Porto Alegre. Então nós ia vender isso no mercado em Porto Alegre. Não existia ceasa, né? Das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã nós ficávamos. Aí eu contar os caminhões que tinha lá no dia de mercado, na Praia de Velas, eu contei 497 veículos de caminhão e caminhonete, de produtores e comerciantes em volta daquele mercado. Aí eu contei isso e entreguei para eles. Agora vocês multiplicam isso aí por 10, porque daqui 10 anos o mercado vai ser esse, vai aumentar. Aí eles fizeram isso, multiplicaram e fizeram as 23 casas no Brasil. Que eu vim no Congresso. Aí o meu primo me levou lá no La Salle, na Águas Claras, e tinha uma área grande, e eles precisavam de uma pessoa para trabalhar, para produzir verdura, horta. Aí eu vim para trabalhar com eles. Lá, trabalhei 1 ano e 8 meses lá, e depois arrendei deles um pedaço de chão, aí fui plantando, que nem eu tinha visto o pé de trigo no DF. Aí eu plantei aquele trigo, levei um feixe lá no gabinete do presidente do Ceasa, aí ele viu ficar maravilhado, aí o secretário da Agricultura viu aquele trigo, ixi, aí veio uns gaúchos, também que o governo estava querendo fazer o PADEF, já estava aquele projeto de fazer o PADEF. Aí eles quisiam vir fazer isso. Então vieram alguns gaúchos para cá para ver como é que era. Aí foi quando eu fui pedir a terra para mim plantar pêssego, que meu negócio era pêssego, já estava até colhendo o preço. Aí o secretário falou que eu não podia, para mim plantar pêssego não tinha nem 1 hectare, mas para mim plantar trigo tinha o que eu quisesse, 100, 200, 1.000, 2.000, o que eu quisesse. Mas só que para plantar trigo irrigado era um custo alto. Quando vim para cá não tinha ônibus. A escola aqui era só até o 4º ano, era uma escolinha ali no meio. Aí fui lutando, aí aqui não tinha associação, não tinha nada. Aí tinha muito gaúcho aqui já, nessa região por aqui. Aí eu resolvi de fazer uma associação aqui no Rio Preto. Aí virou e mexeu, aí fizemos uma reunião lá na casa do Félix, aí marcamos uma reunião aqui para o centro comunitário, aqui do núcleo, para nós fazer uma reunião para fundar a associação. A gente não tinha alguém que defendesse todos os produtores no Ceasa, nós éramos pequenos produtores. Aí eu resolvi a fazer a associação para a gente ter, onde a gente pudesse discutir com o governo, ter a diretoria, as coisas. Eu ganhei 2 medalhas, uma em 1981, da campanha da produtividade, como é o produtor que produziu mais, teve mais produtividade por hectare.
Em 81 e 83. Eu tinha duas medalhas, que hoje eu não sei se sumiu. Eu ajudei meu pai a criar os 12 filhos que ele criou, tudo com produto da terra. Eu não ganhava dinheiro de lado nenhum, nós tínhamos que produzir e vender. Aí eu fiquei com isso, com a terra, porque a terra é a vida. Sem a terra ninguém vive. O maior legado que ele deixa, eu acho que é a força, a coragem, né? Porque tudo na vida da gente é desafiador, né? E a gente tem obstáculos, né, pela vida, a gente tem dificuldades, né? E o que ele deixa é justamente essa coragem, essa vontade, essa persistência. Eu acho que assim, a palavra que mais define, eu acho que é persistência. E agora no quadro Sempre em Dia do programa Dia de Campo na TV, conheça a BRS Pastoreio, cultivar de trigo de duplo propósito, destinado tanto à produção de grãos quanto à alimentação animal. Acompanhe com a gente a reportagem. Aqui é a nova cultivar de trigo que a Embrapa está disponibilizando aos produtores, BRS Pastoreio. É um trigo de duplo propósito, que tem aptidão tanto para a produção de forragem quanto para a produção de grãos. Forragem verde na forma de pasto ou forragem conservada na forma de feno ou silagem. E grãos para alimentação animal, que é a maior indicação, ou até mesmo para alimentação humana, mas o foco seria para alimentação animal, é um trigo para o nosso pecuarista. Em relação ao BRS Tarumã, quais são os diferenciais que essa nova cultivar tem? Primeiro, possibilita o pastejo mais antecipado, alguns dias antes, até uma semana antes do que o Tarumã. O produtor já tem à disposição uma oferta de forragem suficiente para iniciar o pastejo. Nos primeiros meses, primeiro mês, o segundo mês de pastejo, a quantidade de forragem é superior, em torno de 25% a mais de forragem nesses 2 primeiros meses de pastejo. Depois ele já começa a equivaler com o Tarumã, e o Tarumã vai ter uma vantagem, né, se pensar em um pastejo continuado, de 3, 4 para mais meses, ou só o pastejo sem a produção de grãos. O outro diferencial, o rendimento de grãos. É uma cultivar que tem um alto potencial de rendimento de grãos mesmo depois do pastejo. Então a gente tem média aí de 50 sacos por hectare, ou 3.000 quilos de trigo, de grãos por hectare após 2, 3 meses de pastejo. Chegando em alguns casos até 5.000 quilos de grãos depois do pastejo, de 2 a 3 meses de pastejo. Então um alto potencial de rendimento de grãos mesmo depois de ter sido, né, pastejado nesse período do outono, que normalmente há uma escassez da oferta de forragem. E um outro diferencial, a espiga desse trigo tem a arista apical, que é uma arista bem pequena. Isso é uma característica que se deseja, no caso, para usar o trigo para silagem. Então é um outro diferencial que tem. A presença da arista causa uma irritação na mucosa da boca das vacas, e é desejado que o trigo não tenha arista, ou tenha essa arista muito pequena, como é o caso do BRS Pastoreio, que tem a arista apical, para ser usada na fabricação de silagem. Então o produtor ele pode semear o BRS Pastoreio antecipadamente, já que o ciclo dele, né, é um trigo duplo propósito, com um subperíodo da emergência até o espigamento mais longo. Então ele semeia antecipadamente esse trigo, pode usar para pastejo 1, 2, até 3 meses, e depois tem a opção de colher os grãos para alimentação animal ou fazer silagem, né, pela essa característica que tem da arista. Em termos de sanidade, também é um trigo muito bom, né, resistente às principais doenças, a ferrugem, a mancha, o ídio, a giberela, que é a doença de espiga, moderadamente resistente à germinação pré-colheita, à debulha natural, resistente à geada na fase vegetativa. Então tem ao crestamento também, que é a toxidez de alumínio em solos, né, que tem um pH mais ácido. Então tem um conjunto, né, de características também que tornam ele uma cultivar diferenciada, né, além de ofertar forragem mais cedo, mais forragem nos primeiros 2 meses, um alto rendimento de grãos e essa aptidão para o uso para silagem. Esperamos que essa cultivar então venha a contribuir para a rentabilidade do nosso produtor, do nosso pecuarista,
e assim, né, contribuir para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Saiba a importância da adubação verde na implantação de um pomar de pitaia. Extensionista da Epagre demonstra como fazer a geleia de Ora Pronobis, planta rica em proteínas e minerais. Levantamento divulgado pelo IBGE em Santa Catarina revela que o campo está ficando velho. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob e pronto. Sicoob, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Olá, meu nome é Wagner Mocelin, moro no município de Terezitilha, Santa Catarina.
E nós somos produtores de leite, à base de pasto. E um produto veio para auxiliar em muito o nosso manejo, que foi o Cooper Pasto 300008, com Algem, da FECOAGRO. Conheci esse produto através do meu amigo consultor Ilmar, da Cooperville. Esse produto foram jogados 150 kg por hectare nessa área. Nessa área foram feitas 3 safras, agora com aveia. Foi feita silagem de milho, silagem de sorgo. E 35 dias após está aí a aveia, no ponto de corte. Um produto top, de fácil manejo. Produto que recomendo e agradeço muito à empresa FECOAGRO. O cooperativismo é para todo mundo. É pro pequeno fazendeiro, pro grande fazendeiro, para quem está começando, para quem sonha em abrir um negócio, para quem cuida bem da saúde, para quem trabalha com turismo. O cooperativismo é para você e para todo mundo que faz escolhas conscientes e para o bem de todos. Do campo às grandes cidades, do local ao global, o cooperativismo tem muitas soluções para você. São infinitas oportunidades para o seu negócio e para o país. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Em Santa Catarina, o cultivo oficial da pitaia teve início em 2010. Santa Catarina já é o segundo produtor brasileiro. O sucesso das atividades se deve muito às boas tecnologias de produção e, claro, organização da cadeia produtiva. O sul catarinense é a maior região produtora dessa fruta exótica e tão apreciada pelos consumidores. É de lá que vem a valiosa dica que mostra os cuidados na implantação de um novo pomar. Veja o vídeo do extensionista Ricardo Santana, do município catarinense de Maracajá. Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou extensionista rural da Ipagre, na gerência regional de Criciúma, e hoje a gente veio aqui gravar para vocês uma dica Ipagre. Então a gente está aqui no município de Içara, na propriedade da família Mazzucchello. É uma propriedade que tem 2 hectares de pitaia já implantado, e aqui a gente está numa área que vai ser implantado então mais 2 hectares da cultura. E para isso a gente faz todo um planejamento da propriedade, desde o preparo de solo até a implantação de plantas que vão fazer a cobertura do solo, né? Que são espécies de inverno. Aqui na área então vocês podem ver o nabo forrageiro. Aqui a gente tem aveia e a gente também tem ervilhaca, cada um com a sua função, né? A ervilhaca, então, possui, uma das funções dela é fazer a fixação biológica do nitrogênio, a aveia é fazer a fixação de carbono ao sistema e o nabo forrageiro fazendo a ciclagem do nutriente desse solo. Então aqui a gente está fazendo uma prática com a família, né? Com a rolagem desses adubos de inverno. E aqui posteriormente vão ser colocados os palanques, né? E depois vai ser feito então o plantio das estacas de pitaia. Então uma propriedade que foi muito bem pensada, muito bem planejada para receber a cultura a campo. Já mostramos aqui informações sobre a Ora Pronobis, planta alimentícia não convencional que tem proteínas, vitaminas e minerais. Que tal incluí-la no seu café da manhã? Os frutos se transformam em uma deliciosa geleia nas mãos da extensionista Natália Lúcia, do Centro de Treinamento da Ipagre de Itajaí. Ela criou a receita e compartilha com a gente o passo a passo. Vamos acompanhar o registro do programa SC Agricultura. O amadurecimento dos frutos da Ora Pronobis ocorre no inverno,
época ideal para o preparo de geleia. Para a receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 1 kg de frutos maduros, 1,5 litros de água, 700 gramas de açúcar, de preferência cristal ou demerara. Usando luva, faça a higienização retirando os espinhos dos frutos. Tome cuidado para não se ferir. Caso preferir, parta os frutos ao meio para retirar as sementes. Numa panela, coloque a água para aquecer. Quando ferver, acrescente os frutos e cozinhe por alguns minutos. Retire do fogo e passe no liquidificador. Devolva na panela e leve novamente ao fogo. Quando voltar a ferver, junte o açúcar, mexa de vez em quando e controle o fogo até que dê o ponto. A geleia já está pronta para o consumo. Se preferir, você pode guardar em vidros hermeticamente fechados por até 1 ano. Uma nova cara, uma nova identidade, sem máscaras e sem rodeios. Foi preciso esperar por 10 anos para que esse cenário se desenhasse. Mas agora o mundo rural catarinense já conhece o seu perfil. Ao divulgar o Censo Agropecuário Brasileiro no final de 2019, com destaque para os números estaduais, o IBGE permitiu que Santa Catarina pensasse políticas públicas voltadas ao agronegócio. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. O Brasil rural, alimentador do mundo, agora está com a sua identidade atualizada. Depois de meses de peregrinação por esse país, com mais de 17 milhões de quilômetros percorridos, o IBGE mostrou a cara desse universo produtivo. Onde estão, o que fazem, como fazem, o que precisam. É um olhar detalhado de cada propriedade rural, onde mais de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos foram visitados pelos recenseadores. Isso em cada uma das 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal. Depois de 10 anos de espera entre um censo e outro, e mais 2 anos compilando os dados da economia rural, o IBGE conseguiu expressar a realidade do campo catarinense. E esses números foram apresentados aqui na IPAGRE, a empresa de pesquisa e extensão para todos os setores ligados ao agronegócio. A verdade foi exposta sem máscaras. Cada número mostrado aqui, cada percentual revelado, expôs uma Santa Catarina que ainda mantém sua posição de destaque no agro nacional. Afinal, somos o 9º estado em valor total de produção, com mais de 20 bilhões gerados no campo. Primeiramente, é importante dizer que ele mostrou uma radiografia do que é o estado de Santa Catarina, no setor agropecuário. Então, por exemplo, um fator bastante interessante é que 93% dos estabelecimentos rurais em Santa Catarina são pequenos estabelecimentos. E desses 93%, mais de 73% são de agricultura familiar. Então, isso mostra um pouco como é o setor agropecuário. Um outro dado interessante que a gente também analisa a partir desses dados do censo é que aproximadamente 75% dos estabelecimentos, os proprietários são pessoas com mais de 45 anos. Então isso mostra também que aquele êxodo rural que a gente acompanha nas últimas décadas, ele continua. Segundo o IBGE, o apoio das cooperativas, das agroindústrias e dos municípios foi fundamental para que os recenseadores não tivessem problemas na hora de coletar os dados. Na dúvida era só perguntar. Como é que foi a dinâmica de trabalho? Bom, o que teve assim, a gente usou um equipamento, né, chamado equipamento portátil, né, de coleta de informações, DMC, que a gente chama, que nada mais é que um smartphone, assim, com tecnologia avançada, e a gente percorreu todos os estabelecimentos agropecuários do estado. Quantos quilômetros esses recenseadores rodaram? Eles rodaram, eles deram várias voltas ao redor do mundo, né? Eu não tenho certeza, acho que umas 36 voltas, mais aproximadamente. O Censo Rural revelou que Santa Catarina possui 183 mil estabelecimentos, 5% a menos do que em 2006. Mas a área plantada aumentou quase 7%, atingindo 6,5 milhões de hectares. Sem contar que o estado continua liderando na produção de cebola, é o 2º maior produtor de arroz e fumo e o 3º de alho.
Já na cadeia de proteína animal, Santa Catarina manteve o 4º lugar na produção de leite, segue liderando a produção de suínos e tem o 3º maior plantel de aves do país. Com esses e outros números que compõem o caderno do censo, o governo vai poder agir com mais eficácia nas ações de campo. Para nós é a ferramenta mais fidedigna, a ferramenta mais completa que nós temos para pensar ações futuras, pensar em políticas públicas de Estado, pensar em ações de desenvolvimento do meio rural, porque as informações elas mostram que o nosso rural não é apenas agrícola, elas mostram o envelhecimento, elas mostram a saída do jovem, dá vários indícios de necessidade de reforçar algumas políticas públicas existentes, mas também estarmos atentos às novas possibilidades. Então ele nos traz uma garantia e uma segurança de que aquilo que está sendo pensado é para o real rural catarinense. Outros dados que precisam ser considerados. Santa Catarina tem a maior taxa de alfabetização rural do país, algo em torno de 97%, e é o 2º que mais recebe assistência técnica. Isso tudo graças ao empenho do governo, das cooperativas e das integradoras. O que nos deixa contente é que grande parte do rebanho suíno e do rebanho avícola do estado de Santa Catarina ainda está na mão da agricultura familiar. Ou seja, é um importante incremento de renda que o pequeno agricultor tem na sua propriedade, oriundos, né, de uma estrutura grande que nós temos de beneficiamento de suínos, beneficiamento de aves e também da nossa exportação de proteína animal, que também reflete muito no aumento de renda do nosso pequeno agricultor. Mas é bom lembrar que o meio rural catarinense e, por consequência, do Brasil inteiro, está envelhecendo. O censo mostra que 7 em cada 10 produtores do estado têm entre 45 e 75 anos de idade. É a 3ª maior proporção do país. Enfim, o censo abriu as porteiras do meio rural para que todos entendam esse universo produtivo. O meio rural catarinense está mais velho, mas sempre investindo nos jovens para garantir a sucessão familiar. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e até amanhã.